Se ainda não subscreveu o meu canal do YouTube, pedia-lhe o favor de subscrever. Algo irrelevante para si, mas muito importante para mim. Quanto mais likes tiver, mais pessoas vão ser ajudadas. É mesmo muito simples, é só subscrever o meu canal do YouTube, Dr. João Bravo, colocar um like e ativar o sininho para receberem as notificações. Tenho muitas dicas de saúde, bem-estar, dicas para melhorar a vida, dicas de desenvolvimento pessoal, espiritualidade, então é bem interessante. E podem também seguir no Instagram e no Facebook. Malta do Instagram, coloquem um gosto no Facebook. Malta do Facebook, coloquem um gosto no Instagram, porque há muitos conteúdos que coloco nessas redes sociais. Às vezes coloco numas, outras vezes coloco noutras. Então, não é sempre igual. Como facilitar o emagrecimento? Existem plantas e suplementos que ajudam no processo de emagrecimento? É isso que eu vou responder hoje. Como eu digo sempre, e volto a repetir também, não acreditem em tudo o que eu digo, mas experimentem, ponham em prática. E, se fizer sentido para si, quem sabe possa ajudar. Pelo menos essa é a minha intenção. Eu recebo milhares de mensagens a perguntarem quais os suplementos que devem utilizar para ajudar a emagrecer. Eu vou falar de 2 pontos que me parecem fundamentais controlar e as plantas e suplementos que ajudam a melhorar estes pontos. O ponto número 1 é ajudar a desintoxicar, depurar, digerir as gorduras e a drenar os líquidos em excesso do organismo. Para este primeiro ponto, eu utilizo plantas como o boldo, o cardo mariano, o dente-leão e a alcachofra. São plantas contidas num produto que eu utilizo muito, que é o Super Detox, que é um produto desenvolvido por mim. Aliás, até tenho aqui uma embalagem, esta é para mim, está de costas, porque de facto, quando vêm os excessos alimentares, quando precisamos de melhorar a nossa parte digestiva, e eu já vou explicar, este produto Super Detox é mesmo muito interessante. Numa fase de ataque, se utilizarem este produto, eu recomendo que utilizem 2 ampolas por dia, uma ampola após o almoço e outra ampola após o jantar. E depois, numa fase de manutenção, eu recomendo uma ampola por dia após uma das refeições. E depois, a cada mudança de estação, para depurar, ajudar a depurar, como vocês já vão ver a seguir, talvez fazer 1 ou 2 embalagens. Ok? Ponto número 2. Controlar a fome. Controlar o excesso de apetite e, sobretudo, a fome emocional. Neste ponto, eu gosto de utilizar 2 plantas. A grifónia, que é uma planta que ajuda a manter a serotonina aumentada e que está contida num produto também desenvolvido por mim, o Easy Calm. E há outra substância que eu também gosto de utilizar, que é a L-tianina, que é um aminoácido retirado da árvore do chá e que promove o relaxamento, a tranquilidade e o bem-estar. Eu gosto de combinar os 2 produtos em simultâneo e recomendo uma cápsula de cada em jejum e outra meia hora antes de deitar. Ajudam também a relaxar e a dormir melhor. Estes suplementos podem ser encontrados no meu site www.drjoaobravo.com ou pelo telefone 220 998 912. E na descrição vão estar os links para estes produtos. O suplemento que ajuda na desintoxicação, na depuração e na digestão das gorduras chama Super Detox. E os suplementos que eu utilizo para controlar o apetite, a fome emocional e também melhorar o sono chamam-se Easy Calm e a L-tianina. Vamos ver agora cada um dos pontos detalhadamente. O ponto número 1. A desintoxicação, digestão e degradação das gorduras e também a depuração do organismo. O pulmão, a pele,
O fígado e os rins são órgãos fundamentais na desintoxicação do organismo, sobretudo o fígado e os rins. É importante perceberem que o organismo possui o seu próprio mecanismo de desintoxicação, mas muitas vezes, sobretudo pela quantidade de tóxicos, pelo excesso de peso, pelos contaminantes contidos nos alimentos e pelas toxinas que acumulamos diariamente, este sistema fica sobrecarregado. E quando fica sobrecarregado, não consegue cumprir a sua função de uma forma adequada. No processo de emagrecimento, é absolutamente fundamental que este sistema funcione bem. Então, plantas como o boldo, o dente-de-leão, a alcachofra e o cardo mariano, plantas contidas no Super Detox, ajudam a estimular o funcionamento do fígado, do rim, do intestino, o que vai ajudar no processo de desintoxicação, degradação das gorduras, digestão das gorduras, tornando o emagrecimento mais fácil e com resultados mais duradouros. Estas plantas que eu falei atrás contêm princípios ativos que são os responsáveis pelos efeitos terapêuticos destas plantas. Os principais, no caso do boldo, o principal princípio ativo chama-se boldina. Na alcachofra, o principal princípio ativo é a cinarina. No cardo mariano é silimarina e no dente-leão a taraxina. Existem outros princípios ativos destas plantas, mas estes são os principais. E o que é que estes princípios ativos fazem? Basicamente, vou-vos falar de 4 funções importantíssimas que estas plantas têm. E um dos pontos mais importantes é a solubilização das gorduras. Ou seja, significa que ajudam na digestão das gorduras. Pessoas que comem comida com gordura, fritos, comidas processados, pizza, hambúrgueres, queijo, a própria gordura de alguns frutos, como por exemplo o abacate, a própria gordura contida na carne ou no peixe, manteiga, lácteos, fiambre, produtos de charcutaria, fumeiro, entre outras. A digestão destes produtos pode ser ajudado com estas plantas. Algumas destas plantas aumentam a produção de bilis e aumentam também a viscosidade da bilis, que, contrariamente ao que muita gente pensa, e que eu quero desmistificar, é que a bilis é produzida no fígado, que é um grande filtro do nosso corpo, e não na vesícula biliar, como muita gente pensa. A vesícula biliar armazena a bilis e depois, através dos ductos biliares, une-se com algumas enzimas do pâncreas, como por exemplo a lipase, para ajudar na digestão das gorduras. Perguntam muitas vezes, e quem já não tem vesícula? A bilis é descarregada diretamente no duodeno, a primeira porção do intestino delgado, para fazer a digestão dessas gorduras. Então, é verdade que essas plantas ajudam na digestão das gorduras e também ajudam na digestão dos excessos alimentares. É uma questão muito pertinente. É verdade e está comprovado cientificamente. Existe muita literatura sobre estas plantas. Outra ação muito importante é a ação antiespasmódica, ou seja, relaxa a musculatura lisa dos órgãos abdominais. São similares aos efeitos do Buscopan. Pessoas então que sentem cólicas, dores abdominais, dores intestinais, muito comuns, por exemplo, nas senhoras na TPM, antes da menstruação, beneficiam com estas plantas. Outra ação muito importante é que estas plantas melhoram a microbiota intestinal.
E isto para mim é outro ponto de interesse fundamental. Estas plantas têm uma ação pré-biótica, ou seja, servem de alimento para as bactérias benéficas do nosso intestino, melhorando assim a microbiota ou microbioma intestinal. Quando melhoramos o microbioma, melhoramos todas as funções do nosso organismo, incluindo a facilidade em emagrecer. 65 a 70% da nossa imunidade é gerada pelas nossas defesas e tem uma relação direta com o intestino. Okay? Estas plantas promovem o aumento das bactérias boas, diminuindo a disbiose. A disbiose cria-se quando as bactérias más estão em maior número que as bactérias boas. Isto é que é a disbiose. Estas plantas também têm uma ação importante diurética. Muito importante, sobretudo para aquelas pessoas que fazem retenção de líquidos, que ficam com as pernas inchadas ao final do dia, pessoas que sentem dor de tanta acumulação de líquidos, sobretudo nos membros inferiores. Então, estas plantas ajudam a diminuir o edema, o inchaço provocado pelo excesso de líquidos, sobretudo, como eu já disse, nos membros inferiores. Pessoas que sentem muitos gases, a barriga inchada, sobretudo após as refeições, infartamento, retenção de líquidos, fígado gordo e inchaço abdominal, também podem beneficiar muito com estas plantas. Perguntam muitas vezes, mas estas plantas que estão contidas no produto que eu recomendo, que é o Super Detox, também podem ser utilizadas em infusão? Podem? Obviamente que podem. A grande questão é que são plantas muito amargas. E às vezes, para conseguirmos concentrações terapêuticas, concentrações boas, é preciso dosagens muito grandes. Então nem toda a gente consegue tomar. Além disso, quando nós colocamos isto numa ampola, como por exemplo o Super Detox, garantimos a qualidade e a concentração sempre igual dos princípios ativos. Okay? Mas podem ser tomadas em infusão. As combinações destas plantas ajudam na desintoxicação do organismo e podem melhorar o funcionamento hepático. Também têm então um efeito diurético e um efeito laxativo suave. Aliás, há um dito popular que diz que estas plantas limpam o filtro renal e secam a esponja hepática. Dizem isto porque estas plantas ajudam a mobilizar e a degradar as gorduras, impedindo assim a sua acumulação. Estimulam também o funcionamento do fígado. Ajudam a controlar os níveis de colesterol e de açúcar no sangue, de glicose. Outra questão muito importante relativamente a estas plantas. Quem é que não deve tomar estas plantas? Grávidas e lactantes, desde logo. Pessoas que têm pedras na vesícula, porque ao estimular a produção de bilis, pode fazer com que esses cálculos ou pedras saiam da vesícula, se alojem no duto pancreático e provocar uma pancreatite que pode ser grave. Também não deve ser tomado por crianças, doentes renais e doentes oncológicos, porque uma vez que ajuda, que estimula o funcionamento hepático, no caso dos doentes oncológicos e que fazem quimioterapia, os quimioterápicos podem sair mais rapidamente do corpo quando se pretende que eles se mantenham dentro do corpo. Também em casos de tratamentos biológicos ou com imunossupressores, também não são indicadas, quer nas ampolas do Super Detox, quer tomadas em infusão. Nem de uma maneira nem de outra são indicadas nestas situações que eu falei. E passamos agora para o ponto número 2. Controlar a fome, o excesso de apetite e, sobretudo, a fome emocional. A maior parte das pessoas, e eu também me incluo nisto muitas vezes, não comemos com fome real. Não come com fome real. Come com a chamada fome hedónica ou fome
emocional. A fome hedónica ou fome emocional é aquela fome que se manifesta em períodos de stress e de ansiedade e que normalmente dá vontade de comer algum produto específico. Normalmente pão, doces, bolachas, chocolate, produtos processados. Quando nós temos fome verdadeira, temos vontade de comer comida verdadeira. Ovos, peixe, carne, legumes, hortaliças, fruta, frutos secos e não bolachas ou snacks ou chocolates. Este tipo de alimentos são da fome hedónica ou da fome emocional. Relativamente à fome emocional ou à fome hedónica, por que é que isto acontece? Quando os níveis de serotonina, que é a chamada hormona da boa disposição, se encontram baixos no organismo, ele reage aumentando a fome. Para além disso, quando nós estamos mais ansiosos, a produção da hormona da fome aumenta. A grelina. A hormona da fome chama-se grelina. E, por outro lado, diminui a hormona que tem a função de controlar o nosso apetite, a leptina, que diz ao nosso cérebro quando já comemos o suficiente. Numa pesquisa científica, o grupo de pessoas que tomava grifónia, que é uma planta contida no Easy Calm, perderam em média mais 5 quilos do que o grupo de controle que não tomava qualquer tipo de suplemento. Vários estudos indicam que a grifónia ajuda a elevar os níveis de serotonina e por este mecanismo, sobretudo, tem um efeito positivo na diminuição da ansiedade, dos sintomas depressivos, no aumento da autoestima, no sono, no humor e um efeito muito notório no controle do apetite. Então, o Easy Calm, ou a planta agrifónia, ou outro produto de qualidade, existe muita coisa no mercado, mas existe também muita coisa que não presta, ok? E é por isso que tem que ter muito cuidado, ok? Mas dizia eu que estes produtos, o Easy Calm, a grifónia, são uma ajuda muito importante para quem sofre de fome emocional, ansiedade, depressão e também ajudam a melhorar o sono. A privação do sono, mesmo a curto prazo, aumenta os níveis da hormona do stress. O cortisol aumenta também a tensão arterial e aumentam também os níveis inflamatórios do nosso organismo. Relativamente ao emagrecimento, dormir mal diminui os níveis de leptina, a hormona que nos faz sentir saciados depois de comer. E muita gente tem os níveis desta hormona baixos. E quando isto acontece, muitas vezes assaltam literalmente o frigorífico, a despensa, vai tudo à frente, sobretudo à noite, que é a hora mais complicada para se comer. E que ainda vai piorar o problema do sono, ok? Basicamente é por estas razões que eu utilizo e recomendo suplementos no processo de emagrecimento. Quando eu há bocado falei no Easy Calm para controlar a ansiedade e a fome emocional, eu costumo juntar o Easy Calm com a L-theanina, que é um aminoácido extraído da planta do chá, e que os dois em conjunto funcionam muito bem. Uma cápsula de cada em jejum e uma cápsula de cada meia hora antes de deitar. Claro que existem mais suplementos e plantas que ajudam no processo de emagrecimento, mas para mim estas são as fundamentais. Diria que são a base. Obviamente que qualquer processo de emagrecimento só funciona com boas regras alimentares, exercício físico adequado, boas regras de sono e controle de stress. Ok? Não podemos pensar que basta tomar um suplemento e que vêm os quilos todos por aí abaixo. Não, temos que pôr qualquer coisa da nossa parte. Okay? É importante. Eu muitas vezes recomendo seguirem a dieta do meu livro Dieta Bravo, que é uma dieta muito simples e fácil de fazer e com estes suplementos que eu vos falei
mais as regras alimentares e algum exercício, e toda a gente consegue perder peso. É rara a pessoa que não perde peso, ok? Então, todas estas questões, alimentação, exercício, regras de sono, controle de stress, são tudo assuntos que eu tenho abordado nas minhas lives. Podem ver para trás e que vou continuar, porque a minha missão é ajudar o maior número de pessoas possível. Na minha consulta, quer na consulta presencial, quer na consulta online, e cada vez mais há mais pessoas a procurarem a consulta online, e eu agradeço, é uma consulta brutal, fácil, é uma consulta que não perde nada relativamente à consulta presencial e que tem ajudado pessoas, centenas de pessoas no mundo inteiro, milhares, provavelmente, de pessoas no mundo inteiro. Nessas consultas, quer online, quer presenciais, obviamente que eu utilizo uma estratégia mais personalizada do que eu vos falo nas lives. As lives é para todos, na consulta é para cada um, é individual. Mas o que eu vos falei hoje parece um bom ponto de partida para quem quer emagrecer. Por exemplo, o Super Detox é ótimo para naqueles dias em que estamos mais infartados, quando sentimos mais cheios, mas também para ajudar depois no processo de perda de peso, ok? Então, para que possamos ajudar o maior número de pessoas possível, eu vou-vos pedir que coloquem um gosto e partilhem. Quero-vos pedir um favor, coloquem um gosto na página do YouTube, Dr. João Bravo. Há muitas informações que eu estou a colocar lá e que não vou colocar em mais lado nenhum. E ativem o sininho para receberem todas as notificações. Conto convosco para fazerem isto. É uma ajuda para mim, é uma ajuda para imensa gente, e vocês não vos custa nada. É só ir ao YouTube, Dr. João Bravo, gosto, e ativar o sininho.